Um jogo de 6 pontos e talvez da retomada no Campeonato Brasileiro agora nessa reta final do Nacional. É assim que o Internacional entende o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão na tarde deste domingo. A torcida compareceu junto aos atletas na chegada da delegação aqui à capital mineira, mas tem muito bastidor e ainda ecoa a questão do X9 e dos salários atrasados dentro do Beira-Rio. Vamos falar sobre isso? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Dia de Internacional, dia de ver o Colorado em campo e talvez marcar 3 pontos que valem 6 e subir por definitivo na tabela do Campeonato Brasileiro e afastar qualquer flerte com o Z4. Estou aqui em Belo Horizonte, estou aqui na capital mineira, onde o Internacional enfrenta às 4 horas, no palco do 7-1, no Mineirão, o Cruzeiro, do técnico Zé Ricardo. É, meu amigo, técnico Zé Ricardo, tá? A gente vai reencontrar ele depois de um tempo ainda. O Inter que não vence o Cruzeiro no Mineirão desde 1987. E aí, quanto mais a gente está longe, né, de uma vitória, mais próxima ela pode chegar, né? A gente pode quebrar aí barreiras, pode quebrar estatísticas e buscar um objetivo. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho alguns bastidores aqui. Estava lá no hotel da delegação ontem à noite, e aí a gente tem algumas coisinhas para falar do nosso Colorado, beleza? Não te esquece também que se o Internacional está em Belo Horizonte, a KTO também está. Principalmente porque a KTO é a minha parceira aqui no canal, no Vozes do Gigante, no canal do Colar também. E aí, meu amigo, tu pode ganhar free bet no teu primeiro depósito usando o cupom Ernest, ou até o cupom Vozes, ou o cupom Colar, enfim, como tu quiseres. Se tu já usou o cupom Vozes, se tu já usou o cupom Ernest, usa o cupom Colar, mas tem que ser no teu primeiro depósito, beleza? Daqui a pouco tu vai fazer outras contas da KTO, enfim, daí tu que avalia, beleza? Vamos começar falando da rodada, tá? É a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia perdeu para o Grêmio, então, nesse sentido, eu vou botar a tabela aqui do lado, ó. Eu vou botar a tabela aqui do lado e a gente vai falando sobre isso, tá? Primeiro de tudo, tá? O hotel aqui é azul, então não te apega, não tem lugar que não tenha azul, tá? Eu vou te contar que eu tentei fugir ao máximo, mas não deu, tá? Então, assim, o Bahia perdeu para o Grêmio. E aí a gente tem que pensar o seguinte, o Inter hoje é o 13º com 39 pontos, a 2 pontinhos do Cruzeiro, que é o 16º, primeiro fora da zona da degola. Hoje ainda tem Goiás e Coritiba no Couto Pereira. Esse jogo nos interessa um pouco porque o Goiás ele tem 32. Dependendo do que acontece no Mineirão, dependendo também do que acontece lá no Couto Pereira, pode chegar daqui a pouco até a 35 e embola tudo, né? E aí fica bem complicado. Mas os jogos que nos interessam mesmo são amanhã. O Santos jogando amanhã, que é o 15º e está com 37 pontos, e o Vasco também, que é o 17º, o primeiro ali da zona da degola, pode, daqui a pouco, dependendo do que acontecer, também chegar com 37 e cola tudo, e aí a gente embola e o bicho pega, tá? O Inter, se vencer, vai a 11º, se empatar, 12º, mas em todas essas questões, seca o Cuiabá e o Corinthians para subir na tabela uma posição, e aí ficar ali naquela zona de Copa Sul-Americana. Ainda que exista a matemática, tá? Ainda que a matemática ela seja, vamos dizer assim, possível que o Internacional entre no Z4, não nessa rodada, mas daqui a pouco nas próximas, o Inter não trabalha com a possibilidade de rebaixamento, o Inter observa, claro, que os adversários, mas o Inter não trabalha essa possibilidade de rebaixamento, tá? Principalmente porque é o seguinte, há confiança dentro do departamento de futebol que os 2 jogos contra América Mineiro e Coritiba foram falhas do processo. E aí a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, o Inter é desclassificado para o Fluminense na Libertadores, ainda pega a adrenalina do Clássico Grenal. Tá? Tem aquela parada FIFA, e essa parada FIFA desmotivou, essa parada FIFA desmobilizou, principalmente porque jogávamos ali naquele limbo, né, de buscar uma Copa Sul-Americana, de buscar uma Copa Libertadores. Almejar vaga é outra parada do que disputar título ou buscar uma vaga na final como na Libertadores. É a primeira coisa que vem dizer aqui, tá? Daí a gente perde para o Bahia, dá aquele gás contra o Santos e contra o Vasco,
e vem de novo, né, mais uma baixada em cima do Coritiba e em cima do América Mineiro. O que o Inter percebe dentro do vestiário é o seguinte, que existe, claro, uma mobilização para não cair, que existe uma mobilização para subir na tabela do Campeonato Brasileiro, mas o fato de não almejar um título, o fato de não estar disputando um título é muito, mas muito ruim para o mental dos atletas. E aí tem que ficar sempre com a corda esticada por conta ou por busca de uma vaga, isso complica a parada dentro do trabalho, dentro do vestiário e tudo mais. Muita gente, né, rebate a questão de que, pô, há 2 semanas era o melhor futebol da América, né? Porque entre os 4 semifinalistas, o time do Inter era o que jogava melhor. Hoje é o que não joga nada. Isso não pode ter mudado de uma hora para outra, né? O técnico Eduardo Cudê segue não só prestigiado para essa temporada, mas para a próxima, e principalmente com a gestão. Já falei sobre isso aqui em outros momentos, né? Na oposição existe uma tendência forte ou uma pressão muito forte para que o Roberto Melo pare de falar que vai manter o Cudê na próxima temporada e comecem, inclusive, a pensar e procurar treinadores. Tá? Às vezes, treinadores que estão empregados é mais complicado, mas daqui a pouco um cara que está fora no mercado aí rodando é mais fácil. Então, esse é o contexto do Cudê com as 2 chapas. Tá? Na questão também do X9, né? Ontem eu usei o termo X9 e todo mundo veio dizer, mas então é verdade, porque se tem X9 é porque alguém está passando informações. Exatamente a questão de nomenclatura, né? O X9, que eles entendem, é o cara que está vazando coisas, e seja verdade ou seja mentira. Não tem a ver com a questão de que, se eles acham que é X9 é porque é verdade. Me explicaram isso, inclusive, hoje, porque viram os comentários aqui, viram os comentários das minhas redes sociais, e uma pessoa me disse assim, e tu pode ter certeza, Ernest, para o bem do Inter, nós vamos encontrar essa pessoa, porque nós não vamos permitir mentiras, não só dentro do vestiário, como fora dele. Então, para vocês verem como ecoou essa questão aí, e principalmente agora por causa da eleição, né? Seria não só um tapa de luva, né, na cara do torcedor, ainda ter salários atrasados ou ter parte, né, dos direitos econômicos, dos direitos de imagem atrasados, mas o torcedor ia pensar, então por isso que não classificou na Libertadores, por isso que não está jogando nada no Brasileiro. E aí o que acontece? Fica aquele clima, né, de tipo, vocês vão deixar atrasar justo agora, e a gestão passa por incompetente. Isso foram eles que me disseram, isso me disseram lá no hotel. Então, sou eu que estou falando, não me disseram, estou contando para vocês entenderem como isso ecoa ainda, beleza? Os jogadores atenderam, né, os torcedores, foi basicamente uma dúzia, quase 2 dezenas de torcedores, ficou entre 10 e 20 torcedores no hotel. Quando a delegação chegou, Gabriel parou para tirar foto, dar autógrafos, o Ener Valencia, que era o aniversariante do dia, também parou, né, para assinar algumas figurinhas, inclusive do álbum da Copa do Mundo. O Mercado também parou, o Maurício parou. Então, o Cudê passou direto, o presidente e tal. Hoje, agora na parte do meio-dia, vai haver uma entrevista com o Magrão, tá? Então a gente vai ver, vai poder repercutir o que diz o Magrão a respeito até mesmo, talvez, dos salários atrasados. E aí a expectativa agora é de quem vai entrar no lugar do René e do Nico Hernandes, né? Porque, na verdade, o René, que é o titular, está fora, o Nico Hernandes, que seria o reserva, também está fora, nem viajou aqui, eu já tinha trazido isso no meu canal, lembra? Que a tendência era ele não viajar, ele fez um teste ainda ontem, saiu da academia, foi pro campo, mas sentiu dores e acharam melhor não trazer. Ele segue em observação para daqui a pouco voltar no time do Fluminense. No time contra o Fluminense agora na quarta-feira no Beira-Rio. Última. Tem a possibilidade do Dalla Corte ser o titular. Dalla Corte seria o titular e não o Dalbert. Tá? O Dalla Corte ele treinou normalmente como titular e o Dalbert também. Os dois fizeram, né, testes ao longo aí da semana, desde quarta-feira, né, quando a gente voltou a treinar, aí meio que se sabia quando que o Nico poderia ser uma dúvida. Então, o Inter pode ir com Rocher, Bustos, Vitão, que volta do vermelho, mais o
o mercado. E aí aqui, Dalla Corte ou da Albert, Johnny, que volta do amarelo, Arangues, Maurício, que também volta do amarelo, o Wanderson, Alan Patrick e o Ener Valencia. Esse é o time aí. Tá otimista? Então vai lá e faz a tua fezinha na KTO. E não te esquece também que a Mais Ágil, em menos de 24 horas, coloca o dinheirinho do teu fundo de garantia no teu bolso. Tem muito relato positivo aí da galera que procurou a Mais Ágil, está buscando principalmente ajeitar a saúde financeira para o ano que vem, né? Para 2024. Então fala com a Mais Ágil, está aqui na descrição do vídeo e a gente vai se falando, beleza? Forte abraço. Tchau.